Meus irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Eu convido para que colocássemos em pé nesse momento. Estamos iniciando nosso culto de louvor a Deus através desses canais e vamos curvar as nossas cabeças e falar com o nosso Deus que está no céu. Querido e eterno Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, a qual tem nos concedido, Senhor, mais uma vez, diante de Ti, oferecer o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, bem como, Senhor, transmitir a Tua palavra, os louvores, para aqueles que necessitam e dão oportunidade nos seus lares, nos seus aplicativos, estarão ouvindo a Tua palavra. Venha, Senhor, nos abençoar nesses momentos, nessas próximas horas que estaremos aqui, juntos adorando ao Teu santo nome. É o que nós te pedimos, te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos e amigos que participam desse programa, nosso culto Momento com Cristo. Desejamos que todos permaneçam conosco. Dentro de uma hora nós estaremos aqui trazendo de Deus a palavra, sua palavra louvada, a sua palavra pregada para os nossos corações. Juntamente com a orquestra, nossa igreja, nós estaremos louvando ao Senhor Jesus. Amém. De pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de
Aleluia. É somente para Ele que nós devemos estar nos olhando, para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o crucificado. Nesse momento, irmãos, nós convidamos a todos para que colocássemos em pé. Nós estaremos fazendo a leitura oficial de nosso culto, juntamente com o diácono, nosso irmão Gilson, e também seguido de oração. Sempre está passando seu vídeo, o WhatsApp da igreja, e através desse canal nós podemos se comunicar, orando, fazendo nossos pedidos, interagindo. Então, nesse momento, juntos, vamos fazermos a leitura da palavra de Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos para que abram a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 9, até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de compadecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Oramos. Jesus, te adoramos e recebemos a ti louvor, ó Pai, honra, pois tu és Senhor sobre todas as coisas. Está sentado à direita de Deus Pai, e tem em tuas mãos todo o poder nos céus e na terra. Pai, continua, Senhor, derramando da tua graça e do teu poder sobre esse culto e falando aos corações de cada um de nós, Pai, porque nós precisamos e necessitamos do Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em continuação, nosso culto, irmão, nós estaremos louvando a Deus com mais um hino, juntamente com a nossa irmã Fernanda, né? Vamos, Fernanda. Hino de número 73.
Nesses momentos, irmãos, nós estaremos servindo a Deus com as nossas contribuições, a qual façamos com um coração alegre, voluntariamente, para a obra do Senhor Jesus. Sempre está passando no seu vídeo uma forma de contribuir, que é através do Pix, as nossas contas bancárias, que os irmãos, os nossos amigos podem contribuir de acordo com o que propôs no seu coração. Dentro de alguns minutos também, nós estaremos louvando a Deus, mais um hino com a nossa irmã Fernanda, e no espaço que ela louva ao Senhor, nós contribuímos também. E para tanto, eu os convido para que abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo de número 103, salmo escrito por Davi, expressando a gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito por ele. E por isso nós somos gratos a ele e contribuímos também. Salmo de número 103, que assim nos diz a palavra de Deus: convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Misericórdia, quem enche a sua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em misericórdia. É por isso que nós estaremos louvando a Deus com as nossas contribuições, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Curve a sua cabeça, nós estaremos orando e após, no louvor da irmã Fernanda, nós contribuímos alegremente. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, nesse momento nós iremos contribuir, trazer, Senhor, à tua casa os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos votos, tudo aquilo, Senhor, que vem do nosso coração para contribuir para a manutenção da tua igreja, bem como desse programa, a qual, Senhor, estamos transmitindo a tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, que possamos ser abençoados, sendo multiplicados as ricas bênçãos do alto céu, bem como, Senhor, as bênçãos materiais seguidas, porque sabemos, Senhor, que tudo provém de ti. Eterno Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, nós te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar,
transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Meus irmãos, você que está no seu lar, onde estiver, nós convidamos para que todos colocássemos em pé. Nesse momento, nós estaremos recebendo aqui o pastor Claudinei, que ele estará trazendo da parte de Deus uma mensagem muito especial para a nossa vida, para o nosso coração. Então, permanecemos juntos na presença de Deus, ouvindo a sua palavra. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado por esta oportunidade que nós temos de fazer a exposição da palavra de Deus mais uma vez. Para tanto, aos irmãos que aqui estão, você, prezado irmão, prezado ouvinte da palavra de Deus por intermédio das redes sociais e até mesmo do canal, quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Primeira Coríntios 5 é o capítulo. Somente o verso 7 diz assim a palavra de Deus:
Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém. Podeis se assentar. Meus irmãos, prezado ouvinte, telespectador da Palavra de Deus, no próximo domingo celebra-se a Páscoa. E com base nesse período festivo, quero ministrar uma palavra da parte de Deus, com base no texto que lemos. A parte final do texto, o apóstolo Paulo, ele dá ênfase dizendo: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A Páscoa não é ovo, não é coelho, não é chocolate. Esses elementos, mesmo que de alguma forma culturais e também comercialmente populares, eles não carregam o peso da glória divina que está no real significado da Páscoa. Antes de entendermos plenamente o significado da Páscoa em Cristo, nós precisamos olhar para as raízes no Antigo Testamento, especialmente no livro do Êxodo. O contexto da instituição da Páscoa está profundamente ligado ao sofrimento, à escravidão, à opressão e ao Deus que liberta, que salva com mão forte. O povo de Israel havia descido ao Egito nos dias de José, filho de Jacó. A princípio, eles foram bem recebidos, mas com o passar do tempo, um novo faraó se levantou e esse não conhecia a José. E temendo o crescimento da população hebreia, o Egito escravizou os hebreus. Cerca de 400 anos, os hebreus permaneceram cativos em uma terra distante, estrangeiros em uma terra de servidão, oprimido por um sistema cruel que os forçava a um trabalho árduo. Era um cativeiro físico, era um cativeiro emocional e, simbolicamente falando, também espiritual. Eles clamaram por libertação, e a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o clamor do seu povo. Em Êxodo, no capítulo de número 3, no versículo de número 7, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Foi então que Deus levantou Moisés, um libertador profético, para confrontar Faraó e anunciar a vontade de Deus. Lá em Êxodo, no capítulo de número 5, no verso de número 1, a palavra diz: palavras do Senhor, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Porém, a Bíblia vai dizer que Faraó resistiu. Faraó endureceu seu coração, e a Bíblia vai mostrar que ele não ouve as palavras do Senhor por intermédio de Moisés. Então Deus vai enviar 10 pragas como juízos, de certa forma progressivos, contra os egípcios e os seus deuses. Cada uma das pragas, irmãos, expunhava de certa forma a impotência das divindades egípcias e afirmava o domínio de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, como o eu sou. A 10ª praga foi esta, a mais severa, que foi a morte dos primogênitos. Mas antes que esse juízo caísse, Deus, de uma forma grandiosa, preparou um livramento
E aí que a Páscoa é instituída pela primeira vez. Deus instruiu o povo por intermédio de Moisés para que cada família pudesse tomar um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano. O cordeiro deveria ser morto ao entardecer, e o sangue deste animal, o sangue do cordeiro, deveria ser passado nos umbrais, nos batentes das portas, porque o anjo destruidor passaria na terra do Egito, naquela noite, ceifando a vida dos primogênitos, mas pouparia as casas marcadas com o sangue do cordeiro. Das casas com sangue, o anjo passaria por cima, como um sinal de livramento. E é por isso que este evento recebeu o nome de Páscoa, do hebraico, Pessá, que significa passar por cima ou poupar. Em Êxodo 12:13, palavras do Senhor: e vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Prezados, naquela noite, os israelitas comeram cordeiro assado no fogo, com ervas amargas e pães sem fermentos, conforme a instrução que Deus havia dado a Moisés, preparados para partir imediatamente. Era o início do êxodo, a saída dos hebreus do Egito, e um marco, irmãos, da fidelidade de Deus para com o seu povo. E conforme Deus havia já anunciado, aconteceu. O destruidor passou, e grande foi o lamento pelas mortes nas casas que não tinham a marca do sangue. Na madrugada seguinte, depois da morte dos primogênitos egípcios, o faraó finalmente ele cede. O povo de Israel parte em direção à liberdade, levando consigo, como é sabido de todos, os despojos egípcios. E tudo isso, irmãos, servindo como sombra do grande livramento que viria por intermédio de Jesus Cristo. Como assim, pastor? Servindo como sombra do livramento que viria por intermédio de Cristo. A saída do Egito é muito mais do que um evento histórico. É uma profecia da redenção da parte de Jesus Cristo. O Egito representa o mundo, representa a escravidão do pecado. O faraó é uma figura do nosso adversário, a saber, do diabo, que tenta de todas as formas reter os filhos de Deus. O cordeiro pascual, o cordeiro que foi imolado, o cordeiro ao qual Deus orientou para que o povo pudesse utilizar do sangue para passar nos umbrais, aponta para ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo, ao qual se sacrificou de forma plena, de forma perfeita, por todos nós. E o sangue, meus irmãos, nos umbrais, simboliza a nossa justificação. A travessia do mar representa o batismo, e a coluna de fogo e a nuvem aponta para a presença do Espírito Santo, guiando o povo para a terra prometida. E a terra prometida é a nossa esperança eterna, é a herança que nós havemos de receber, a nova Jerusalém. Sendo assim, a Páscoa foi estabelecida para que o povo jamais esquecesse que Deus os havia libertado com mão forte, com mão poderosa, com sinais maravilhosos. Isso não por mérito ou por merecimento deles, mas pela graça abundante de nosso Senhor. Então, saímos da sombra para a realidade em Cristo. O apóstolo Paulo, ele compreende bem esta ideia, e ele vai tratar isso de certa forma com profundidade, porque lá em Colossenses, no capítulo de número 2, no verso de número 17, ele escreve que as festas,
os sábados, as ordenanças, as liturgias, eram sombras das coisas que estavam por vir, mas que o corpo é de Cristo. Tudo que foi estabelecido na primeira Páscoa, o cordeiro, o sangue, a refeição sagrada, a partida, ganha sua plenitude na manifestação de Cristo e, consequentemente, no seu sacrifício. 1 de Pedro, no capítulo de número 1, versos 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Então, meu prezado irmão que aqui está, prezado ouvinte, telespectador da palavra de Deus, a verdadeira Páscoa não é um evento do passado. A verdadeira Páscoa é uma realidade eterna em Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, imolado desde a fundação do mundo, como diz Apocalipse 13:8. Ele não morreu só por um povo, mas por toda a humanidade. A cruz é o ponto mais alto de toda a história bíblica. É o momento em que o céu e a terra se encontram. É quando o Deus eterno se fez homem e por amor entregou-se em sacrifício por nós, para que pelo seu sangue nós pudéssemos receber a redenção, a remissão dos nossos pecados. Jesus, ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual. João, o Batista, ele não apresentou Jesus como um mestre, ele não apresentou Jesus como um profeta, ele não apresentou Jesus como um sábio ou como um libertador político, não. Ele vai apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso, prezado ouvinte, prezado irmão, é profundamente revelador. João, ele está ligando Jesus diretamente ao Cordeiro da Páscoa, ao Cordeiro de Êxodo, capítulo de número 12. No texto que nós lemos, é Paulo dando ênfase, dizendo, porque Cristo, Jesus Cristo, ele é a nossa Páscoa, o Cristo crucificado, ele é a nossa Páscoa. Então, Cristo, ele é o centro da Páscoa, ele é o cumprimento de todos os tipos, de todos os prenúncios, de todas as sombras que nós podemos encontrar no Antigo Testamento. Tudo aquilo que era ritual, que era cerimônia, que era figura, encontra em Cristo a sua realização plena. O cordeiro imolado, com o sangue passado nos umbrais, para que o destruidor passasse e não ferisse o primogênito daquelas casas, simbolizava o Cristo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O sangue nos umbrais era o sangue de Cristo, aplicado no coração de todo aquele que nele crê. E a cruz, meu querido irmão, a cruz, prezado que nos assiste, não foi um acidente, foi uma obra, foi o Cristo de Deus se entregando por você e por mim, para que pelo seu sangue nós pudéssemos ter acesso ou ser preservado e ser salvo para a glória de Deus. Foi a Páscoa definitiva, o sacrifício perfeito de Cristo. No mesmo período em que os cordeiros eram sacrificados, eram imolados no templo, o Cordeiro de Deus foi pendurado em um madeiro. E a Bíblia vai dizer que por um só sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados.
O sangue de Cristo não apenas cobre, como no Antigo Testamento, ele limpa, ele purifica, ele redime. E assim como o povo foi preservado, como os primogênitos foram preservados no Egito, o sangue de Cristo é por intermédio dele, por intermédio do sacrifício de Cristo, que nós somos salvos. Por isso, o autor aos Hebreus, ele declara com muita ousadia, no capítulo 10, no verso 18, dizendo: já não há necessidade de mais sacrifícios pelos pecados, porque o sacrifício de Cristo, meu prezado irmão, foi perfeito. O sacerdócio, ele foi encerrado. O véu do templo, quando Cristo entregou o seu Espírito, foi rasgado. O acesso foi liberado. Agora, o templo de Deus somos nós. Como Pedro diz na sua primeira epístola, no versículo de número 5 do capítulo de número 2. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Se no Egito os hebreus comeram o cordeiro e ficaram prontos para a peregrinação, todo aquele que reconhece Cristo e se faz participante do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, discernindo o sacrifício de Cristo, ele está pronto para a peregrinação nesta terra. Porque podemos afirmar que a Páscoa não é estática, nós estamos aqui por causa do sacrifício de Cristo. Então podemos afirmar que ela nos coloca em movimento, caminhando em progressão para nos encontrarmos com Cristo, para termos acesso à nova Jerusalém, que é a nossa terra prometida. O céu é a Canaã celestial, e o sangue de Cristo ainda está sobre nós. No Apocalipse, o Cristo glorificado é chamado não apenas de leão, mas você encontra lá repetidas vezes dizendo o Cordeiro, porque a vitória de Cristo veio pela cruz. O trono é ocupado por um cordeiro, como diz o Apocalipse, como tendo sido morto. Mas eu quero te lembrar que esse cordeiro que foi morto, para que pelo sacrifício dele nós pudéssemos ter acesso ao Pai, pudéssemos ter acesso a Deus, ele não se manteve morto, ele ressuscitou. Louvado seja Deus. E pela ressurreição dele, nós podemos cantar e glorificar ao nome dele, porque a vitória, a salvação vem da parte do Senhor pelo seu sacrifício. Jesus venceu, e com o seu sangue ele comprou para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação. Lá em Apocalipse 12, 11, nós lemos: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A Páscoa do passado apontava para o Cristo crucificado, mas não podemos deixar de dar ênfase: ressuscitado. A Páscoa, ela é a mensagem do céu. Glória. Talvez para aqueles que lá estavam, a simbologia de tudo aquilo era muito difícil de compreender, mas eu e você podemos, nesta oportunidade tão ímpar, às vésperas da Páscoa, afirmar para nós que aqui estamos e para você que está em casa: a Páscoa é Cristo. Como Paulo vai dizer, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. O sangue dele, aleluia, nos garante a salvação. Cristo é a nossa Páscoa. Amigo que nos assiste, entenda isso: Páscoa não é ovo de Páscoa, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é somente um período festivo. Páscoa é o anúncio da salvação pelo sacrifício do Filho de Deus. Cristo é a nossa Páscoa. Glória.
A verdadeira mensagem da Páscoa não gira em torno de símbolos humanos, não gira em torno de tradições religiosas ou personagens secundários. A mensagem da Páscoa não é sobre coelhos, a mensagem da Páscoa não é sobre rituais vazios, também não está concentrada em Maria, em Moisés, em Davi, em Elias, nem nos anjos. A mensagem da Páscoa está alicerçada em Jesus. Em Jesus. É Paulo dizendo: porque Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o centro da história, Ele é o foco da Bíblia. Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele é o cumprimento de todas as promessas. Ele é o Cordeiro da Páscoa, Ele é a nossa Páscoa. Oh glória! O caminho nos umbrais, ou o sangue nos umbrais, perdoe-me, e também o caminho da travessia, o pão do deserto, a rocha ferida, o tabernáculo entre nós, a esperança da glória. Jesus é tudo isso para nós. Por isso, nesta data, nesta oportunidade, entenda que a Páscoa é o Cordeiro entregue por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Isso é a Páscoa. A Páscoa é o sangue derramado que nos livra do juízo, da condenação. Essa é a nossa Páscoa. A Páscoa é a travessia, não do mar, mas a travessia da morte para a vida, como nós estudamos hoje na IBD. É a travessia da escravidão para a liberdade. Cristo é a nossa Páscoa, a cruz que abriu o caminho de volta para Deus. A nossa Páscoa é a ressurreição daquele que derrotou a morte. A nossa Páscoa é a nova vida que começa agora e se estende para toda a eternidade. A Páscoa é Cristo, como Paulo diz, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu termino. A Páscoa é Cristo morto, a Páscoa é Cristo ressuscitado, a Páscoa é Cristo glorificado, vivo à destra de Deus. A Páscoa é o Cristo que vive, é o Cristo que reina. A Páscoa é o Cristo que voltará. E quando Ele voltar, todo olho o verá, como foi lido aqui hoje. E todo joelho se dobrará. E toda língua há de confessar que o Cristo que é a nossa Páscoa é o Senhor, para a glória de Deus. Em Apocalipse 1:7 diz que eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Meu prezado amigo, essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração. Que nesse período pascual você não olhe para, de certa forma, essa ideia que é proliferada de comércio de chocolates, mas que você olhe para a cruz, que você olhe para o Cristo crucificado, sacrificado por nós, para nos dar a vida, e ressuscitado, porque Ele vive, e pela esperança que nós temos nele, nós podemos crer no amanhã. O hino de número 20, a leitura foi nesse segmento, os louvores foi nesse contexto, mas o hino de número 20 eu não vou cantar, somente fazer menção da primeira estrofe, prezado amigo. Nós cantamos assim: livre do pecado você quer ficar? Faça o quê? Olhai
para o Cordeiro de Deus. Prezado amigo, você que me assiste, quer ficar livre do seu pecado? Se arrependa dos teus pecados. Olhe para o Cordeiro Pascual. Olhe para o Cordeiro de Deus. Ele foi morto na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se você em casa quer reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador, peço que através, acho que dá, né, pastor, para mandar mensagem através do YouTube, né, pelo WhatsApp, mande uma mensagem. Nós aqui vamos fazer uma oração por você aí, com a permissão do meu pastor, de pé por gentileza, meus irmãos. Você que quer reconhecer a Cristo, olhando para o Cordeiro de Deus, para o Cordeiro que tira o pecado do mundo, você precisa entender que só Ele tem poder para perdoar pecados. Ele te convida. Se você quer reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, diga em seu coração que o Senhor Jesus, Ele é recebido pela tua vida. Reconheça Ele como o único e suficiente Salvador da tua alma, e certo que o Senhor dará continuidade nessa obra que só o Espírito Santo pode realizar. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, e eu entendo, meu Deus, que esta palavra tem encontrado corações, Pai, do outro lado. Pai, que a salvação do Senhor possa, Pai, arrebatar pessoas da perdição, porque o sacrifício do teu Filho tem esse poder. Paulo aos Romanos diz, Pai, que o Evangelho é poder do Senhor, e nós cremos, Pai, neste Evangelho que é pregado além, Pai, da onde eu possa enxergar. Por isso, meu Deus, entra com salvação nesta casa agora, Pai, aonde esta pessoa está de joelhos orando e clamando pela tua misericórdia, dizendo que reconhece ser um pecador, Pai, e clama, Pai, pela tua bondade. Entra, Senhor, com a salvação, e opera, meu Deus, o que só o teu Espírito pode operar. Graças te damos, meu Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem louvar a Deus por essa rica mensagem aos nossos corações, mensagem que pode salvar a humanidade. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe, pastor Claudinei, mais uma vez, como Deus tem usado em suas mãos. Mas nesse momento, irmão, nós estamos caminhando para a finalização do nosso programa, nosso culto, mas ainda vamos louvar a Deus com mais um hino, juntamente com a nossa orquestra, e também, aproveitando a oportunidade, também nós estaremos orando por vocês. Dentre alguns pedidos que está aqui entre nós, nós continuaremos orando por você, que está sempre passando o WhatsApp da igreja. Aí o número é a forma de nós estarmos interagindo, né? Que Deus abençoe. Gemendo, tremendo defio.
Meus irmãos, meus amigos, nós estamos concluindo o nosso culto nessa noite. Nós queremos orar por pessoas que, entre outros, aqui temos vossos nomes. Nós temos aqui nosso irmão Jefferson. Ele roga as orações da igreja a favor de Fábio, que ele necessita da salvação da sua vida, e intercede a igreja que oramos para o Fábio. Bem como nossa irmã Edileide, ela roga as orações da igreja a favor da sua família, para que o Senhor Jesus possa abençoá-los. Nós estaremos orando dentro de alguns minutos, porém antes nós queremos convidá-lo, mesmo que estamos aí no final de semana, feriados prolongados, segunda, sexta e segunda-feira, mas no domingo, os nossos templos estão abertos a partir das 9 horas da manhã. Nós temos a escola bíblica dominical, que é o ensinamento sistemático da palavra de Deus para a família. Temos o ensinamento para todas as faixas etárias. Então podemos vir, são com nossos convidados para a nossa escola dominical. Há uma classe e também preparado para o ensinamento desde a menor idade até a maior idade. Então, venha conosco em todas as nossas igrejas, que está sempre passando aí no seu vídeo, os endereços e também os dias de cultos. Nós te convidamos para que você seja essa pessoa abençoada, e sentiremos muito agradecidos pela sua presença, porque diz a palavra de Deus: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, assim como nós estamos ouvindo e presenciando nesse momento. Que Deus abençoe, que possamos nas próximas semanas estarmos juntos através desse canal TVM 14.1, bem como pelas redes sociais da igreja, está participando de nossos cultos. Lembramos também de que aos domingos, às 17h30, temos o nosso primeiro culto, e às 19 horas o culto com a família. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Eu os convido para que colocássemos em pé, e com essa oração nós estaremos encerrando o nosso programa nesta noite. Querido eterno Deus, poderoso Pai, pois Tu tens nos dado, Senhor, essa rica oportunidade, Senhor, de adentrar em muitos lares, em muitos aplicativos, a qual, Senhor, a Sua palavra, ela foi pregada. E sabemos, Senhor, que a Sua palavra, ela nunca voltou e também nunca voltará vazia. Aqueles que deram crédito, aqueles, Senhor, que estão nesse momento fazendo a confissão que Tu és Jesus Cristo, Senhor, o Salvador da humanidade, venha abençoá-los, Senhor. Aqui nós temos esses pedidos de orações: Edileide por sua família, bem como Jefferson, aqui também pedindo oração para Fábio, para Jesus salvar a sua alma. Venha abençoar, Senhor, com as ricas bênçãos do céu, permitindo, Senhor, mais um dia de vida, o dia da manhã, na Tua presença e também na Tua direção. É o que nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Estenda as vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite.